Temas da ciência com o professor Bernardo Belmonte. Tema de hoje: pressões do sistema glomerular. O sistema glomerular é uma estrutura fundamental no rim, responsável pela filtração do sangue e pela formação do filtrado glomerular, que posteriormente será processado para formar a urina. A filtração glomerular ocorre no glomérulo, uma rede de capilares especializados envoltos pela cápsula de Bowman, e é regulada por um delicado equilíbrio de pressões que determinam a taxa de filtração glomerular, TFG. Essas pressões incluem a pressão hidrostática glomerular, a pressão coloidosmótica, ou pressão oncótica, e a pressão hidrostática capsular, cada uma desempenhando um papel crucial no processo de filtração. A pressão hidrostática glomerular é a principal força que impulsiona a filtração do sangue. Ela é gerada pela pressão sanguínea nos capilares glomerulares, que é significativamente mais alta do que em outros capilares do corpo devido à resistência oferecida pelas arteríolas aferentes e eferentes. A pressão hidrostática glomerular é influenciada pela pressão arterial sistêmica, pelo tônus das arteríolas aferentes e eferentes e pela regulação do sistema nervoso simpático. Em condições normais, essa pressão é de aproximadamente 50 mm de mercúrio e é a principal responsável por forçar a passagem de água e solutos do plasma sanguíneo para o interior da cápsula de Bowman. A pressão coloidosmótica, também conhecida como pressão oncótica, é gerada pelas proteínas plasmáticas, como a albumina, que não conseguem atravessar a membrana de filtração glomerular devido ao seu tamanho e carga. Essas proteínas exercem uma força osmótica que retém água no interior dos capilares, opondo-se à filtração. A pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares é de aproximadamente 30 mm de mercúrio e atua como uma força contrária à pressão hidrostática glomerular, reduzindo a eficiência da filtração. A pressão hidrostática capsular é a pressão exercida pelo fluido já filtrado que se acumula na cápsula de Bowman e nos túbulos renais. Essa pressão se opõe à filtração, pois cria uma resistência ao fluxo adicional de fluido para o interior da cápsula. Em condições normais, a pressão hidrostática capsular é de aproximadamente 10 mm de mercúrio. Embora seja a menor das três pressões, ela desempenha um papel importante na regulação da taxa de filtração glomerular, especialmente em situações em que há obstrução do fluxo urinário, como na presença de cálculos renais ou hipertrofia prostática. A taxa de filtração glomerular é determinada pelo balanço entre essas pressões, conforme descrito pela equação de Starling para o glomérulo. A equação da taxa de filtração glomerular é igual ao coeficiente de filtração multiplicado pela pressão hidrostática glomerular, menos a pressão hidrostática capsular, menos a pressão coloidosmótica glomerular. Em condições normais, a taxa de filtração glomerular é mantida em aproximadamente 125 ml por minuto, o que significa que cerca de 180 litros de filtrado são produzidos pelos rins a cada dia. A regulação da taxa de filtração glomerular é essencial para a homeostase renal e é realizada por mecanismos intrínsecos e extrínsecos. O mecanismo intrínseco mais importante é a autorregulação renal, que mantém a taxa de filtração glomerular constante mesmo com variações na pressão arterial. Isso é alcançado principalmente pelo mecanismo miogênico, no qual as arteríolas aferentes se contraem ou relaxam em resposta a mudanças na pressão arterial, e pelo mecanismo de feedback tubuloglomerular, no qual o fluxo de sódio no túbulo distal é detectado pela mácula densa, que modula a liberação de substâncias vasoativas, como a adenosina, para ajustar o tônus das arteríolas aferentes. Além disso, o sistema nervoso simpático e hormônios como a angiotensina 2 e as prostaglandinas também desempenham papéis importantes na regulação da taxa de filtração glomerular. A ativação simpática, por exemplo, pode causar vasoconstrição das arteríolas aferentes, reduzindo a pressão hidrostática glomerular e a taxa de filtração glomerular. Por outro lado, a angiotensina 2, produzida pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona,
pode causar vasoconstrição das arteriolas eferentes, aumentando a pressão hidrostática glomerular e mantendo a taxa de filtração glomerular mesmo em situações de baixo fluxo sanguíneo. Em síntese, as pressões do sistema glomerular são fundamentais para a função renal, e seu equilíbrio é essencial para garantir uma filtração eficiente e a manutenção da homeostase do organismo. A compreensão dessas pressões e dos mecanismos que as regulam é crucial para o entendimento da fisiologia renal e para o tratamento de distúrbios que afetam a função glomerular, como a hipertensão arterial, a doença renal crônica e a síndrome nefrótica.